Graça e paz, queridos. Eu sou o professor Gerson Alves. Sejam bem-vindos aqui no nosso INTEB, Instituto Teológico Bereano. Nós estamos dando início ao nosso curso teológico com duração de 12 meses, tendo 12 disciplinas, sendo esta a primeira disciplina, que é a disciplina de Introdução aos Estudos Teológicos. Para nós, aqui do INTEB, é um prazer muito grande em poder ter você como nosso aluno, e a nossa oração é que tudo aquilo que você for aprender aqui conosco venha servir para o seu ministério, para a aplicação do seu ministério este que o Senhor lhe confiou, tá bom? Então hoje nós estaremos dando início a essa jornada com essa nossa primeira disciplina, que é a disciplina de Introdução aos Estudos Teológicos, onde nós iremos falar acerca da importância da teologia, né? A estudar um pouco acerca de que a teologia, por que a teologia, para que se estudar teologia, né? Quais são os benefícios que a teologia proporciona para nós, para a igreja, para a comunidade onde a igreja está inserida. Então é sobre isso que nós vamos estar conversando ao longo dessa disciplina. Deixa eu te explicar como vai funcionar as nossas videoaulas. Bem, nós temos as aulas ao vivo, os nossos encontros ao vivo, que têm acontecido às terças-feiras, e temos as nossas aulas gravadas. As aulas gravadas, ela tem em média duração de 30 minutos, para que você não fique cansado e também para que o conteúdo não fique muito maciço aos seus ouvidos. Então, as aulas que estivermos ao vivo, elas serão divididas em média em 2 videoaulas. Então, quando você tiver uma aula ao vivo, com duração de 2 horas, essas aulas elas serão divididas em 4 videoaulas de 30 minutos aproximadamente, para que você tenha absorção de todo o conteúdo. Então, significa dizer que você vai ter muito mais videoaulas do que aulas ao vivo, porque as aulas ao vivo, ela tem em média 2 horas, e as videoaulas, essas 2 horas se tornam 4 videoaulas de 30 minutos aproximadamente, tá bom? Então, eu quero te dizer que você é importante na nossa construção, você é importante na nossa história do INTEB, tá? Pega aí a sua Bíblia, pega o material que você já recebeu. Creio que você já recebeu esse slide pelo seu e-mail, então pegue o seu material, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, para que você possa ter algumas anotações aí que são importantes para o momento da avaliação. A avaliação das nossas disciplinas, elas acontecem sempre ao final de cada disciplina. Você receberá um questionário no sistema de perguntas e respostas, o qual você vai responder e enviar para o e-mail do professor, para que ele possa estar te respondendo, te avaliando e lançando a sua nota no seu histórico, que vai se tornar o seu boletim no final do curso. Tá bom, queridão? Então, a nossa aula de hoje, ela está estruturada da seguinte maneira. Essa aula, né? Ela está estruturada da seguinte maneira. Nós vamos falar um pouco sobre a teologia como a rainha das ciências, falar um pouco dessa origem da teologia. Depois nós iremos discursar um pouco acerca dos requisitos para se estudar teologia, quais são os requisitos, será que qualquer pessoa pode estudar teologia? Será que a teologia está à disposição de qualquer pessoa? Então, quais são os requisitos exigidos para que se estudar teologia? Depois nós vamos falar um pouco sobre por que estudar teologia. Por que nós estamos aqui? Me matriculei em um instituto de teologia. Por que eu preciso aprender isso? Qual é a finalidade dessa matéria? Qual é a relevância dela para mim, né? Então, por que vamos estudar teologia? Depois vamos falar um pouco do que é a teologia em si, se ela é apenas um assunto de igreja, se a teologia é apenas um assunto para ser tratado na igreja, ou se ela realmente é uma ciência. Depois de nós falarmos o que é teologia, vamos falar um pouco do teólogo. O que é o teólogo? Né? Essa pessoa que faz teologia, ela se torna um teólogo, uma teóloga. Então, o que é o teólogo? O que é a teóloga? Qual é a finalidade do teólogo? Qual é a função de um teólogo ou de uma teóloga na comunidade de fé que ela está inserida, que ele está inserido? Depois, vamos discutir um pouquinho acerca do objeto da teologia. A teologia estuda o quê? Né? Qual é o assunto em que a teologia vai se debruçar para tentar entender, para tentar explicar. Falaremos também, mais adiante, acerca das maneiras de se fazer teologia. Bem, qual é o método certo de se fazer teologia? Qual é a forma correta
de se estudar teologia, tá? E aí nós iremos ainda discutir um pouquinho acerca do labor teológico, do trabalho do teólogo, né? Onde se dá a teologia, como se faz, qual é o local da teologia, os aspectos desse labor teológico, o aspecto dessas características desse labor, desse trabalho teológico, quais são os pilares desse labor teológico, as divisões da teologia, como se divide a teologia, como ela está dividida, né? Iremos falar também um pouco sobre os campos de atuação da teologia, quais são os assuntos que a teologia estuda, quais são os campos de atuação, o objetivo da teologia. Falaremos também de um assunto interessante sobre a antipatia pela teologia. Você já encontrou pessoas que não gostam de teologia? Já encontrou pessoas que dizem que teologia não é coisa de Deus? Vamos descobrir por que essas pessoas têm essa antipatia pela teologia. Mais adiante, falaremos sobre os objetivos da teologia. Né? A teologia ela tem um objetivo a ser alcançado. E quais são esses objetivos? Depois nós vamos falar sobre os elementos que são incluídos no conceito geral da teologia. Iremos falar sobre a pluralidade dos discursos teológicos da teologia, né? Por que temos teologia reformada? Por que temos teologia armeniana? Por que temos teologia feminista? Por que essa pluralidade de discurso teologia? E conclusão. Então, isto é a nossa matéria nesses encontros que você vai ter conosco aqui. Tá bom, queridão? Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos lá, então, compartilhar. Deixa eu falar, importante. Nossa aula tem duração em média de 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, mas 30 minutos. Então, eu já vou iniciar aqui o nosso cronômetro, para que você tenha aí 30 minutos de aula. Vou compartilhar a tela, para que você tenha acesso ao material, embora você já tenha ele aí, já tenha recebido. Vamos compartilhar, material compartilhado. Vamos lá para a nossa primeira aula sobre introdução aos estudos teológicos, né? Vamos então falar um pouco da teologia como ciência, como a rainha das ciências, falar um pouco da teologia como a teologia como a rainha da... Houve um tempo em que a teologia, os primeiros a se utilizar de teologia, os primeiros a utilizar teologia, do vocábulo teologia, foram os gregos. Os gregos foram os primeiros a usar esse vocábulo. Embora hoje, quando falamos de teologia, nós remotamos essa palavra aos centros religiosos, né? Mas a palavra teologia, o vocábulo teologia, ele não foi cunhado no ambiente religioso. Os primeiros a utilizar desse vocábulo, teologia, foram os gregos. A palavra já era bem conhecida lá nos tempos de Pitágoras, né? O filósofo Pitágoras, um dos primeiros e mais ilustres filósofos da antiga Grécia. E esses filósofos, eles aplicavam de forma inicialmente esse termo aos escritos que versavam sobre os deuses. Então, todos os escritos, todas as literaturas que em seu conteúdo tinha alguma parte dedicada aos deuses, esses escritos eram chamados de teologia e esses escritores chamados de teólogos. Então, sempre quando um poeta grego, quando um autor grego, quando um cantor grego, em sua peça, em sua escritura, literatura, ou em sua música, ele trazia algum assunto acerca dos deuses, e aí eu falo dos deuses do Olimpo, Zeus, Poseidon, e aquele tanto de deuses que o Olimpo apresentava, esses artistas seculares eram chamados de teólogos e as suas obras de teologia. Então, inicialmente, o vocábulo teologia ele foi usado de forma secular para nomear atores, poetas e cantores da antiga Grécia que versavam em suas músicas, em suas peças ou em suas literaturas alguma fala sobre os deuses. Acredita-se que foi Féricides o primeiro a fazer o uso da terminologia
Quem foi esse Féricides? Féricides foi um escritor grego, nascido na ilha de Ciros, lá na Cíclades, em meados do século 6 a.C. Esses Féricides, ele é considerado um dos mais antigos escritores gregos, embora a cronologia desses escritores seja imprecisa, mas Féricides, ele foi o primeiro a versar sobre essa terminologia, teologia, e ele aplicava isso aos poetas, aos cantores, aos autores, quando suas peças, suas músicas ou sua literatura versava sobre os deuses do Olimpo. Mais na frente, mais tarde, o outro filósofo chamado Aristóteles, este mais conhecido, vai dar ao termo uma cunhagem mais científica. Então, perceba que a teologia ela está saindo do meio secular, com Féricides, e agora, com Aristóteles, ela está ganhando um aspecto mais científica. Então, Aristóteles, na sua filosofia especulativa, a teologia vai aparecer como uma das divisões da metafísica. O que é metafísica? Metafísica é a área que estuda e tenta explicar as principais questões do pensamento filosófico, como a existência do ser, a causa e o sentido da realidade e os aspectos ligados à natureza. Então, isso é metafísica. Então, Aristóteles, na sua filosofia especulativa, ele começa a trabalhar a teologia como sendo uma resposta à metafísica, que é a área que estuda e tenta explicar as principais questões do pensamento filosófico. E é aqui que a teologia começa a se tornar a rainha das ciências. Por quê? Porque enquanto a filosofia, ela não responde algumas questões importantes, a teologia vai responder. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Lá no século XII, vamos encontrar Pedro Abelardo. Aí Pedro Abelardo ele vai aplicar o vocábulo teologia às discussões acerca da religião. Quem foi Pedro Abelardo? Pedro Abelardo ele foi um filósofo, teólogo e lógico francês. E esse Pedro Abelardo, esse teólogo, filósofo e lógico francês, ele é considerado uma das grandes figuras da filosofia da escola escolástica. E ele é um dos maiores pensadores do século XII. A escola escolástica é a filosofia, é uma vertente do pensamento filosófico produzido pelos intelectuais da chamada filosofia cristã. Então, Pedro Abelardo, adepto da filosofia escolástica, é o primeiro a cunhar o termo dentro das discussões religiosas. Por quê? Porque a filosofia escolástica é um vertente do pensamento filosófico produzido pelos intelectuais como Pedro Abelardo na chamada filosofia cristã. E Pedro Abelardo, ele era vertente, e essa vertente da filosofia escolástica tem como pensamento principal representante um teólogo chamado Tomás de Aquino, muito importante para o cristianismo. Tomás de Aquino ele vai utilizar esse pensamento escolástico, aristotélico, de Aristóteles, para pensar sobre a questão inerente da fé, aonde ele vai criar o postulado sobre a defesa sobre a existência de Deus, tá? Tomás de Aquino. Então, por causa desse caminhar da teologia, que começa como algo secular, dado somente a quem versa nos seus escritos, músicas ou artes sobre os deuses, depois, mais na frente, Aristóteles traz esse termo para a discussões ali metafísica nos pensamentos filosóficos acerca da questão do ser humano, e a teologia então vai tomando outro corpo, vai mudando de rumo, e mais tarde Pedro Abelardo então vai trazer para dentro da teologia a discussão religiosa. E aí a teologia passa a ter mais abrangência, visto ser como ela a rainha das ciências. Por quê? Porque ela vai suplantar, inclusive, a filosofia, que lá no mundo greco-romano reina de forma absoluta e de forma inquestionável. Mas por
que a teologia, então, se torna a rainha das ciências? E aí está no último parágrafo. Se o máximo que a filosofia conseguiu foi erigir um altar ao Deus desconhecido, e aqui eu trago à sua mente o apóstolo Paulo no Areópago, onde ele passa pelo Areópago, registrado lá no livro de Atos, e ele encontra vários altares a deuses da Grécia, ele encontra um altar que está escrito ao Deus desconhecido, né? Ao Deus desconhecido. Paulo, então, versa sobre isso e traz essa mensagem àquele grego. Então, o máximo que a filosofia foi eleger um altar ao Deus desconhecido, a teologia fez esse Deus desconhecido conhecido. E a teologia, ela mostra ser possível reatar as relações entre o Criador e a criatura. Por isso que a teologia, nos seus primórdios, e aqui eu vou molhar minha garganta, por isso que a teologia, na sua origem, ela se torna a rainha das ciências. Por quê? Porque ela consegue responder questionamentos que a filosofia não conseguiria responder, e não conseguia responder. Lembra que eu falei agora que Aristóteles ele vai dar uma cunhagem mais científica na sua filosofia especulativa, ele vai trazer a teologia como algo da metafísica, e a metafísica é exatamente a área que tenta explicar, né? Tenta explicar ali as principais questões do pensamento filosófico, como a existência do ser. Então, a filosofia, ela esbarrava em três questões que ela não conseguia responder. Da onde a origem do homem, para onde o homem ia quando essa vida terminasse e qual era o propósito do homem. Já a teologia, ela trouxe resposta no livro de Gênesis. Da onde veio o homem? De Deus. Deus é que criou o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, o homem não é obra do acaso, o homem não é produto do acaso, mas o homem é obra e criação de Deus. Para onde vai o homem? A filosofia tentava explicar e não conseguia, e a Bíblia então diz que o homem, ao passar dessa terra, segue-se o juízo, ou para a condenação, ou para a absolvição. E qual é o propósito do homem nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? O homem foi posto aqui como coroa da criação. Por essas respostas a essas perguntas, a teologia se torna a rainha das ciências. A rainha da ciência. Mas, com o passar dos anos, a teologia ela foi substituída. A teologia, com o passar dos anos, então eu falei um pouco da origem da teologia, mas com o passar dos anos a teologia ela foi substituída. E aí, irmãos, a teologia foi substituída por alguns postulados ou pensamentos filosóficos que vão enfraquecendo a teologia. Por isso que hoje nós encontramos algumas pessoas que têm uma certa aversão à teologia. Por quê? Porque a teologia nasce como raiz da ciência e ela vai crescendo, mas com o passar do tempo ela vai perdendo o seu posto para alguns pensamentos filosóficos. Eu apresento aqui 4. Primeiro é o pragmatismo, que tem como base a seguinte argumentação: se é útil, se tem êxito e se satisfaz, então deve ter verdade. No pragmatismo, os fins justificam os meios. No pragmatismo, eles chamam sobre o tal do utilitarismo, né? Se é útil por um grande número de pessoas, é porque aquilo tem verdade e aquilo tem sucesso. Só que esse postulado do pragmatismo, ele não tem apoio na Bíblia, porque nem tudo que está sendo feito por maior número de pessoas é ratificado pela palavra de Deus. Então, esse pensamento pragmático esfriou, enfraqueceu o poder da teologia. Outro pensamento é o chamado pensamento relativista, o relativismo, que tem como base que a verdade, seja ela moral, religiosa, política e científica, ela vai variar conforme a época, conforme o lugar, conforme o grupo social e conforme os indivíduos. Então, dentro do pensamento relativista, a verdade ela não tem um corpo, ela pode variar. Ela vai variar de época em época. O que era verdade ontem talvez não seja verdade hoje.
Dentro do pensamento relativista, a verdade ela vai variar de acordo com o lugar em que ela está inserida. Se aqui no Brasil nós temos como verdade a criminalização das drogas, e ali na Argentina não tem, então lá na Argentina o crente pode usar a droga, mesmo que a Bíblia condene, mas vejam que isso não tem base bíblica, porque o que é verdade aqui, segundo a Bíblia, será verdade em todo o mundo. Então, esses pensamentos enfraqueceu a teologia, porque a teologia ela não se apropria da cultura. A teologia ela não se prostra à cultura. A base da teologia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que ela não se prostra a esses pensamentos filosóficos. Nós temos um terceiro pensamento filosófico que ajudou o enfraquecimento da teologia, que é o chamado niilismo, que tem como base a seguinte afirmação, que nada é absoluto. Não há verdade moral nem escala de valores. Ou seja, a perda total de sentido. Então, só de olhar esses pensamentos, nós vemos que esses pensamentos não coadunam com a palavra do Senhor. Então, se nós somos adeptos de uma ortodoxia verdadeira, de uma teologia bíblica verdadeira, percebemos logo de cara que esses fundamentos filosóficos, eles são contraditórios à palavra. Por isso que a teologia vai se enfraquecendo, porque ela foi sendo substituída por isso. A sociedade hoje, ela é regida por essas filosofias. Não é mais como no início dos séculos XV, XVI, XVII, que a teologia ela é a rainha das ciências. Tá? E, por último, o último pensamento filosófico que eu lhe apresento que contribuiu para o enfraquecimento da teologia é a oposição, o cinismo, que é a oposição dos valores aos usos e às regras sociais vigentes. Dentro do cinismo, regra foi feita para ser quebrada. Essa é a moral do cinismo. Se existem regras, foi feita para ser quebrada. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as regras, desde que elas não firam princípios do cristianismo, desde que elas não firam o princípio da palavra, têm que ser cumprida. Então, isso enfraqueceu a teologia ao longo do tempo. Isso foi enfraquecendo a teologia ao longo do tempo. Certo? E aí, quando nós olhamos isso, a pergunta que se vem é: qual o prejuízo que essas substituições trouxe à teologia? Se houve substituições da teologia que prima pela palavra de Deus, por esses pensamentos que são contraditórios à palavra de Deus, logo, essa substituição trouxe prejuízo. E quais foram os prejuízos provocados pelo abandono da teologia? Foram muitos, mas eu coloquei aqui apenas alguns. Primeiro prejuízo, o primeiro resultado nocivo que essa substituição trouxe foi que a teologia hoje não é mais vista como autoridade inicial e final. A palavra de Deus hoje, em muitos lugares, infelizmente até mesmo em igrejas, a palavra do Senhor não é mais vista como autoridade inicial e final das coisas. Quem diga que a Bíblia precisa ser atualizada, há quem diga que a Bíblia precisa ser revista. Então, o abandono ao estudo teológico levou à falência do pensamento teológico de que a Bíblia é a autoridade inicial e final para todas as coisas. É a Bíblia que tem a última palavra. Outro resultado nocivo que essa substituição trouxe, a palavra do Senhor passa a ser vista como relativa, como fluida, sem solidez. Existem métodos de interpretação bíblico que são embasados no pragmatismo, no relativismo, no niilismo, no cinismo filosófico, que fazem com que esses métodos relativizem a palavra do Senhor, dizendo que o que valeu ontem não vale hoje.
dizendo que nós temos que considerar algumas coisas porque não foram para nós. Então, esse abandono, essa substituição da teologia por pensamentos filosóficos trouxe prejuízo, aonde a Bíblia não é mais vista como autoridade final, inicial de todas as coisas, aonde que a Bíblia passa a ser relativizada, ou seja, nós começamos a lançar dúvidas acerca daquilo que a palavra do Senhor nos trouxe. Um terceiro resultado nocivo é que a Bíblia passa a ser rejeitada como infalível, a chamada infabilidade das Escrituras. Os pensamentos filosóficos desta geração, certo? Pensamento pragmático, pensamento relativista, pensamento hedonista, que eu não coloquei lá, mas poderia ter colocado, esses pensamentos que vieram substituir o ensino, trouxe a dúvida se a Bíblia é infalível e inerrante. Quando falamos de infabilidade, estamos dizendo que a Bíblia ela é fiel, ela é fiel no seu contexto. Quando falamos de inerrância, falamos que a Bíblia não contém erro. Ela é fiel, não tem falhas e ela não tem erro. Não tem erro nem falha no quesito teológico, espiritual, social, científico, mas o abandono da palavra do Senhor, a substituição, deixa eu olhar minha garganta, a substituição do estudo teológico para esses pensamentos filosóficos trouxeram esses resultados ruins. E o último resultado que eu te apresento o penúltimo, a substituição da doutrina pela experiência. E aqui vale ressalva. É claro que a experiência ela é importante. Quando eu falo de experiência, eu falo do seu batismo com o Espírito Santo, eu falo das visões que você tem, eu falo sobre os milagres que você presencia, eu falo sobre a sua conversão, eu falo sobre o seu testemunho. Isso é importante, isso edifica, mas isso não pode substituir a doutrina. A nossa experiência espiritual, ela só pode ser tida como correta se a nossa experiência espiritual for embasada pela palavra do Senhor. Nenhuma experiência, por mais sobrenatural que ela seja, é maior do que a palavra do Senhor. Mas a substituição da teologia, do ensino ortodoxo, pelos pensamentos filosóficos, trouxeram esses resultados nocivos. Por isso que cabe a nós voltarmos à palavra, voltarmos ao estudo teológico, para criarmos um arcabouço de defesa, para que a palavra do Senhor possa ter o seu corpo, a sua verdade novamente restaurada. Certo? Seguindo o nosso texto, quais são os requisitos para estudar teologia? Qualquer pessoa pode estudar teologia? Quais são os requisitos necessários para que você, aluno do ITEB, continue a sua caminhada ao longo desse ano? O primeiro requisito é crer. Você precisa acreditar, crer que a palavra que você está estudando é a infalível, insubstituível palavra de Deus. Sabe, nós não estudamos teologia porque achamos legal, não estudamos teologia para entrarmos em debates, em demandas. Não, estudamos teologia porque entendemos e cremos que aquilo que estamos estudando, o ser que estamos estudando, é um ser poderoso que é Deus, e a palavra que estamos estudando é a infalível palavra de Deus. Tem que crer. É necessário que creia isso. Né? Isso tem que arder no seu coração, essa palavra tem que arder no seu coração. Não é curiosidade, nem para que eu tenha debates, não, é porque eu creio que esta palavra ela é insubstituível. É porque eu creio que esta palavra fará prosperar o meu caminho, como Deus falou para Josué no capítulo 1 do seu livro, né, a partir do versículo 8 do seu livro. Segundo, qual é o requisito? Pensar. Teologia se faz pensando. Teologia, o apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, como eu me transformo? Pela renovação da minha mente.
Então, a metanoia, a renovação da minha mente, me leva mais próximo de Deus. Por isso que teologia se faz pensando. Requisito é para pensadores. Até porque o teólogo é o pensador desse tempo. Terceiro requisito, depender de Deus. E aqui eu quero trazer uma frase que era de um professor meu, que dizia o seguinte, que teologia se faz de joelho. Depender de Deus. Nenhum conhecimento pode ser maior do que a sua dependência de Deus. Nenhum conhecimento substitui a sua devocional, a sua porta aberta, fechada, o seu secreto com Deus. Então, dependa de Deus. Então, a sua oração, a sua leitura da palavra, a sua devocional, depende de Deus, tá? A teologia não pode ser maior, o estudo não pode ser, embora importante, não pode ser maior do que a sua comunhão com Deus. Em quarto, adore a Deus. Não se torne um crítico. Não se torne um crítico. Não deixe com que o conhecimento esfrie a tua fé. Não se torne um crítico, adore a Deus. Em quarto, mais um, compartilhe a verdade. A Bíblia fala que nós somos os mensageiros, né, da palavra do Senhor. Então, compartilhe. Conhecimento que não se compartilha é como água de poço, só dá dengue. Então, tudo aquilo que você aprender aqui, compartilhe de forma agradável, de forma dócil, de forma a ganhar as pessoas para Cristo. Outro requisito, seja humilde. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que diz que o conhecimento não é para humilhar as pessoas, mas para impactá-las. Certo? Então, você não vai usar o seu conhecimento para humilhar, para denegrir, não. Se humilhe. Quanto mais você se humilhar diante do Senhor, mais Ele te exaltará. E mais te exaltará. Bom, esses são alguns requisitos. São apenas esses? Não, tem outros. Mas esses são alguns. E aí, depois que nós vimos a teologia como rainha das ciências, depois que nós vimos os problemas que o abandono da ciência, da teologia trouxe, depois que nós vimos os requisitos que são necessários para estudar teologia, por que devo estudar teologia? Por que eu me matriculei no ITEB e vou passar aqui durante um ano estudando a teologia? Por quê? Quais são... por que eu não estou fazendo outra coisa? Por que eu devo estudar teologia? Primeiro eu quero dizer que todo cristão deveria estudar teologia. Mas principalmente aqueles que ministram a palavra do Senhor. Então, eu preciso da teologia primeiro, para ter conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 39 vai dizer, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Eu preciso estudar teologia para ter conhecimento da palavra do Senhor. Preciso estudar teologia. E quando eu digo conhecer a palavra, estou dizendo que aquilo que vai além do texto. Uma coisa é você conhecer o texto, o que está escrito. Outra coisa é você conhecer o que vai além do texto, o contexto cultural do texto, o contexto linguístico do texto, o contexto filosófico do texto, o contexto histórico do texto. Então, eu preciso estudar teologia para ter conhecimento da palavra de Deus. Porque todo texto que se encontra na palavra de Deus não é desprovido de fatos, de acontecimentos. Na verdade, eu preciso dizer para você isso, que todo texto que nós encontramos na Bíblia, ele só está lá porque circunstâncias estavam acontecendo que forçaram aquele texto ser escrito. Então, eu preciso ter conhecimento desse texto, até para que eu possa contextualizá-lo. Tá bom? Então, embora a Bíblia seja inspirada por Deus, ela é um livro histórico. Ela foi escrita para uma civilização. Ela foi escrita para um povo que tinha costumes. Ela foi escrita para um povo que tinha normas.
Então eu preciso entender isso. Então eu estudo teologia para entender isso, esse contexto, para quebrar os abismos, como diz a exegese, né? Os abismos que há entre eu, leitor, e o texto produzido. Por que eu devo estudar teologia? Para crescer na graça e no conhecimento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro vai dizer, antes, crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento não vem por esmolas. Conhecimento não vem por DNA. Para se ter conhecimento, precisa de tempo, esforço e dinheiro. Então, você precisa estudar teologia para ter conhecimento. Você precisa estudar teologia para conhecer a palavra do Senhor, para ter conhecimento. Em terceiro lugar, por que eu devo estudar teologia? Porque eu me matriculei no ITEB? Para andar como Cristo e frutificar na obra do Senhor. E eu faço questão de ler esse texto para você. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Colossos. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agrandando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, eu preciso estudar teologia para andar como Cristo andou, frutificar na obra do Senhor. E, por último, ele falou para saber a razão da nossa fé. Pedro vai dizer assim, que você precisa estar atento, pronto, quando lhe perguntarem a razão da sua fé. Quando te perguntar, por que você crê assim? Por que você escolheu ser cristão? Quais foram os motivos que você teve para ser cristão? Eu preciso conhecer teologia para poder responder de forma cabal a essas perguntas. Certo? Preciso conhecer teologia para isso. Terminando nossa aula, último slide. O que é teologia? Na próxima aula vamos ver isso. O que é teologia? Tá bom? Então, próxima aula, vamos ver o que é teologia. Vamos tentar entender o que é teologia. Vou terminar aqui o compartimento. Nossa aula já tem duração de meia hora. Que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Que o conhecimento que você adquiriu hoje nessa aula, ela sirva para o seu aprendizado, crescimento e, sobretudo, para a aplicabilidade no seu ministério que o Senhor lhe confiou. Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.